Sandro Rodrigues de Oliveira, novamente com vocês. E quero salientar o seguinte, que quando se fala de crise, a gente sai muito mais fortalecido, porque nós estamos crescendo com isso. Vamos falar da crise de 1929, a crise asiática, a de Primeira e Segunda Guerra Mundial, a crise de 2008. Até então era Fox, salva a Primeira e a Segunda Guerra, mas todos eles saíram forte. Toda a população, todo cidadão que sai de uma guerra, ele sai fortalecido. E eu estou lendo um livro que vem de encontro. Napoleão Hill é mais esperto que o diabo. Na verdade, é uma suposta entrevista com o diabo. O mais interessante é você pegar a Bíblia, que 3.500 anos atrás ele tem alguns relatos. Agora, algo interessante que Napoleão Hill ele entrevistou Dale Carnegie, Ford, Thomas Alva Edison, os grandes lá, o Rockefeller, e algo bem interessante que vale salientar, que ele, numa suposta entrevista com o diabo, ele diz o seguinte: o entrevistador, vá em frente e descreva um tipo de alienado. Dê a sua descrição ponto a ponto, de forma que eu possa reconhecer um alienado quando estiver próximo de um. Então vamos lá, quais são os itens que o Dale Carnegie fala, e ele escreveu esse livro em 1937 e está presente até os dias de hoje. A primeira coisa que você notará em um alienado é uma total falta de propósito sobre a sua vida. Estou fazendo uma leitura bem sine qua non. A sua falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquistará nada através do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais o que consegue com crédito. Observe que no Brasil nós tivemos uma linha de crédito altíssima aí. E agora estamos precisando fazer renegociação. O alienado ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária e clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Outro item, ele terá pouca ou nenhuma imaginação. Vamos ver se você é filho ou criatura. Ele não terá entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer, e expressará claramente a sua fraqueza, pegando atalho em tudo que puder. Ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções. A sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Ele normalmente diz saber tudo de tudo, mas não é bom em nada. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo que aqueles que possam depender de seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Observe que Napoleão Hill escreveu isso aqui em 1937 e ele ressalta muito sobre a queda da Bolsa de Valores de 29. E ressalta ainda: ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Olá, irmãos. Ele começa várias coisas, mas não termina nada. Dale Carnegie já dizia, falava o seguinte, sou uma pessoa de ação, sempre termina aquilo que começo. Ou seja, quando você deixa pontas, dá um desânimo tremendo e você vê que seu dia não foi produtivo. Continua. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada.
Ele nunca tomará decisões sobre nada. Se puder evitá-las e se for forçado a desistir ou decidir, tem grande possibilidade de que ele reverta suas decisões na primeira oportunidade. Outra, ele comerá muito e se exercitará muito pouco. Ele beberá bebida de álcool se alguém pagar para ele. Ele apostará muito. Estou falando alienado. É a situação que nós vamos viver mais na frente aí e serve, se puder passar esse vídeo para os seus familiares, ajuda bastante. Isso de um senhor lá que ele nasceu em 1883 e morreu em 1970, um americano. Ele criticará outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Em poucas palavras, o alienado trabalhará duro para não pensar, enquanto outros trabalharão para ter uma boa vida. Ele contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Se ele puder trabalhar para os outros, ele os criticará pelas suas costas e o elogiará em sua frente. Aqui é uma analogia de tudo isso que eu falei para vocês. Foi uma pergunta para o autor Del Carne, para um suposto diabo. Ou seja, o que acaba aí com a tua mente. Agora, você quer a resposta para tudo isso aqui? Muitos já sabem, mas vamos pegar a Bíblia e aqui vai ter, abre lá em Eclesiastes, Salomão, escrito supostamente por Salomão, e Provérbios, que vai te ajudar bastante. Um forte abraço e até um próximo momento.